Nunca imaginei que um celular esquecido poderia mudar tudo. Estava ali, na mesa da cozinha, desbloqueado. O aparelho de Juliana, minha nora. Ouvi a notificação tocar 3 vezes seguidas. Olhei ao redor. Ninguém. Ela estava no banho. Meu filho Ricardo no trabalho. Aproximei-me devagar como quem não quer nada. Foi só uma olhada rápida na tela. Não pretendia invadir privacidade de ninguém. Hoje à noite, então? Ele nem desconfia? A mensagem apareceu clara na tela. Era de um tal Carlos Trabalho. Meu coração acelerou. Juliana estava casada com Ricardo há apenas 2 anos. Moravam comigo desde que meu marido faleceu, ocupando o andar de cima da casa que construí com tanto sacrifício em Santana, zona norte de São Paulo. Outra mensagem chegou. Já preparei tudo. Quando terminarmos, ele não vai ter nada. Minhas mãos tremiam. Sabia que não devia, mas deslizei o dedo pela tela. As mensagens anteriores carregaram. O que vi me deixou sem ar. Não eram apenas mensagens de um caso. Era muito pior. Planos detalhados para dar um golpe no meu filho. Juliana e esse Carlos, que pelo visto nem era do trabalho dela, estavam forjando uma dívida para colocar Ricardo como fiador de um empréstimo que nunca existiu. Documentos falsificados, assinaturas, tudo. E o pior. Planejavam sumir com todo o dinheiro e abandoná-lo afundado em dívidas. Ouvi o chuveiro sendo desligado. Precisava pensar rápido. Tirei fotos das conversas com o meu próprio celular. Deixei o aparelho dela exatamente como estava. Voltei para minha poltrona, o coração batendo como um tambor. Juliana apareceu na cozinha. Pegou o celular sem perceber nada. Dona Teresa, tudo bem? A senhora está pálida. Perguntou com aquele sorriso falso que eu agora via com outros olhos. Tudo bem, minha filha. Só uma indisposição. Respondi segurando minha revolta. Naquela noite, enquanto ela dizia a Ricardo que ia trabalhar até mais tarde, eu sabia onde realmente estaria. E com quem? O que eu não sabia era como proteger meu filho sem destruir seu casamento. Será que ele acreditaria em mim? Ou pensaria que era apenas uma sogra querendo separar o casal? Meu nome é Teresa Oliveira, tenho 63 anos. Viúva há 3. Trabalhei como funcionária pública na Secretaria de Educação por 35 anos, até me aposentar. Criei meu filho Ricardo praticamente sozinha. Meu marido, Antônio, passava semanas viajando como vendedor. Um bom homem, mas ausente. Nossa casa em Santana, bairro tradicional de São Paulo, foi construída aos poucos. Primeiro o andar de baixo, onde moro. Anos depois, quando Ricardo estava na faculdade de engenharia, construímos o andar de cima pensando no futuro dele. Ricardo sempre foi um menino doce, estudioso, um pouco ingênuo para negócios como o pai. Formou-se. Conseguiu um bom emprego numa construtora grande de São Paulo, mas continuou morando comigo até conhecer Juliana, 2 anos atrás. Foi num happy hour da empresa dele. Ela trabalhava no departamento financeiro. Bonita, articulada, 10 anos mais nova que Ricardo. No começo, confesso que gostei dela. Parecia trazer uma energia nova para a vida do meu filho, que sempre foi tímido demais. O namoro foi rápido, 6 meses depois estavam noivos. 1 ano depois, casados. Antônio já havia partido. Um infarto fulminante enquanto dirigia na Marginal Tietê. Ricardo sugeriu que o casal morasse no andar de cima, para economizar aluguel. E por quê? Segundo ele, eu não devia ficar sozinha. No início, Juliana era só sorrisos. Trazia presentes, me chamava para almoços de domingo. Pedia conselhos sobre receitas. Mas percebi que algo mudou quando completaram 1 ano de casados. As visitas ao meu andar ficaram raras. As conversas curtas. Quando eu subia para vê-los, sentia que atrapalhava. Ricardo não percebia nada, absorto no trabalho. Chegava tarde, cansado. Aos poucos, Juliana começou a fazer comentários sobre a casa. Esse terreno vale uma fortuna hoje em dia, não é, dona Teresa? Vocês podiam vender e comprar 2 apartamentos. Eu desconversava. Esta casa era minha vida. Cada canto tinha uma memória. Cada rachadura na parede contava uma história. Então começaram os pequenos conflitos. O barulho da minha televisão incomodava. O cheiro da minha comida subia pelas escadas. Meus amigos da igreja faziam muito barulho quando vinham me visitar para o café das quartas-feiras. Foi nessa época que notei as ausências de Juliana. Saídas misteriosas, sempre com a desculpa do trabalho. Ricardo, confiante, nunca questionava. Trabalhava cada vez mais. Tinha entrado num projeto grande em Alphaville e queria impressionar os chefes.
Um domingo, há cerca de 3 meses, estávamos almoçando. Algo raro nos últimos tempos. Juliana recebeu uma ligação. Afastou-se para atender. Quando voltou, anunciou: "Estou pensando em abrir meu próprio negócio. Uma consultoria financeira." Ricardo sorriu, orgulhoso. "Que ótimo, amor. Você tem experiência, vai dar super certo. Vou precisar de um capital inicial. Pensei em usar aquela poupança que você guardou para a entrada do apartamento." Aquilo me alarmou. Ricardo economizava havia anos para termos nosso próprio imóvel, sair do aluguel. Agora morávamos juntos, mas ele ainda sonhava com um lugar só deles. "Tem certeza, filho? É uma economia de anos." Juliana me lançou um olhar cortante. "Dona Teresa, com todo respeito, mas isso é um assunto entre eu e meu marido." Foi a primeira vez que ela me desrespeitou abertamente. Ricardo pareceu constrangido, mas não me defendeu. Apenas murmurou: "Mãe, a Ju só está pensando no nosso futuro." Depois desse dia, as coisas pioraram. Juliana mal me cumprimentava. As contas começaram a chegar com valores estranhos. Compras que Ricardo não reconhecia, mas assumia que havia esquecido. O cartão de crédito sempre estourado. Na semana passada, houve uma discussão forte lá em cima. Pela primeira vez, Ricardo questionava os gastos. Juliana chorou. Disse que ele não confiava nela, que estava sob pressão. Ele acabou pedindo desculpas. Naquela manhã, antes de descobrir as mensagens, Ricardo havia saído cabisbaixo para o trabalho. Juliana mencionou que precisava ir ao banco resolver aquele assunto importante e que depois tomaria um banho rápido. Foi quando o celular ficou na mesa da cozinha, desbloqueado. E agora, com aquelas mensagens fotografadas no meu celular, eu tinha a confirmação do que já suspeitava. Juliana não amava meu filho. Estava com ele por interesse. E pior, planejava destruí-lo financeiramente com a ajuda desse tal Carlos. A situação estava prestes a explodir. Ricardo tinha uma reunião importante com o banco na sexta-feira. Eu sabia disso porque ele havia mencionado no café da manhã. Seria quando assinariam os papéis do tal empréstimo. Eu tinha 2 dias para impedir meu filho de cair numa armadilha que poderia arruiná-lo para sempre. Se você já descobriu uma verdade chocante que poderia destruir sua família, deixe seu like agora e se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe dessa história, que parece mentira, mas aconteceu de verdade. Passei a tarde inteira em agonia. Como contar para Ricardo? Como provar? Ele estava tão apaixonado por Juliana que provavelmente não acreditaria em mim, sem provas concretas. As fotos que tirei do celular não seriam suficientes. Juliana diria que inventei tudo, que montei as imagens. Precisava de mais. Decidida, esperei Juliana sair para o tal encontro noturno. Ela desceu as escadas às 19 horas, toda produzida. "Dona Teresa, não espere por mim. Tenho uma reunião com investidores interessados na minha consultoria. Ricardo sabe." "Claro, querida. Boa sorte." Respondi fingindo normalidade. Assim que ouvi o portão fechando, subi as escadas para o apartamento deles. Nunca havia entrado sem ser convidada. Mas aquela situação exigia medidas extremas. O apartamento estava uma bagunça. Algo incomum, já que Juliana era organizada. Gavetas meio abertas, papéis espalhados. Na mesa do escritório improvisado, encontrei pastas com documentos. Uma delas tinha o logotipo do Banco Itaú. Abri. Eram contratos de empréstimo em nome de Ricardo, com valores astronômicos. 480 mil reais. Na última página, um espaço para assinatura, ainda em branco. Meu coração disparou. Era para essa reunião de sexta que Juliana estava preparando meu filho. Um golpe de R$500 mil. Continuei procurando e encontrei algo ainda mais alarmante. Uma procuração parcialmente preenchida, dando plenos poderes a Juliana para representar Ricardo em todos os atos e negócios jurídicos. Só faltava a assinatura dele. Tirei fotos de tudo com meu celular. Estava verificando os últimos documentos quando ouvi um barulho no andar de baixo. Arrumei tudo rapidamente e desci. Era Ricardo chegando mais cedo do trabalho, parecendo exausto. "Mãe, o que estava fazendo lá em cima?" Meu coração gelou. Não podia contar tudo ainda, não sem uma estratégia. "Ah, filho, estava procurando aquela forma de bolo que emprestei para Juliana semana passada. Preciso dela para o encontro da igreja amanhã." Ele assentiu sem desconfiar. "A Ju saiu?" Perguntou, jogando-se no sofá. "Sim,
Disse que tinha uma reunião com investidores. Ricardo franziu a testa. Reunião? Ela não comentou nada. Percebi a oportunidade. Deve ser sobre aquela consultoria que ela quer abrir. Por sinal, filho, vocês já conversaram sobre os detalhes? Investimento inicial, plano de negócios. Ele suspirou. Para falar a verdade, não muito. A Ju diz que está cuidando de tudo, que só preciso assinar uns papéis na sexta. Confio nela, mas... Mas? Nada, só estou cansado. Esse projeto em Alphaville está sugando toda a minha energia. Preparei um chá para nós dois. Enquanto conversávamos sobre amenidades, minha mente trabalhava a mil. Como alertá-lo sem parecer a sogra intrometida? Como salvá-lo sem destruir sua confiança nas pessoas? Filho, você já verificou esses documentos que vai assinar na sexta? Ele me olhou surpreso com a pergunta direta. Não exatamente. A Ju disse que é só formalidade para abrir a empresa dela. Por quê? Por nada. Só acho que sempre devemos ler o que assinamos. Seu pai sempre dizia isso. Ricardo sorriu nostálgico. É verdade. Pai era cuidadoso com essas coisas. Naquele momento, o celular dele tocou. Era a Juliana. Ricardo atendeu colocando no viva-voz sem perceber. Oi, amor, onde você está? Perguntou ele. Na reunião, lembra? A voz dela soava estranha. Havia música ao fundo. Vai demorar um pouco mais. Não me espere acordado. Está num restaurante? Ouço música. Uma pausa breve. O investidor preferiu um lugar mais informal. Tenho que desligar. Beijo. Quando desligou, percebi que Ricardo estava desconfiado. Era minha chance. Filho, essa consultoria. A Juliana já tem clientes? Experiência no ramo? Bem, ela trabalha com finanças há anos, mas abrir o próprio negócio é novo. Por quê, mãe? Nada, só curiosidade. Respondi cautelosa. Você confia muito nela, não é? Ele me encarou sério. Aonde quer chegar, mãe? Era agora ou nunca. Ricardo, acho que você deveria verificar esses documentos antes de assinar. Talvez levar a um advogado. Por precaução. A senhora está insinuando que Juliana está me enganando? O tom dele ficou defensivo. Recuei. Não, filho. Só acho que negócios são negócios. Mesmo entre família, é bom ter tudo às claras. Ele ficou em silêncio por alguns minutos. Depois assentiu levemente. Talvez a senhora tenha razão. Vou pedir para ver os documentos antes. Um pequeno passo, pensei. Um pequeno passo. Na manhã seguinte, quinta-feira, acordei determinada. Tinha apenas um dia antes da tal reunião no banco. Precisava de ajuda profissional e de testemunhas. Enquanto preparava o café, ouvi Ricardo e Juliana discutindo no andar de cima. As vozes não estavam alteradas, mas o tom era tenso. Só quero dar uma olhada antes, Ju. É um documento importante. Ricardo, já expliquei 1000 vezes. São só formalidades. O advogado vai estar lá amanhã para explicar tudo. Confia em mim. Eu confio, mas... Mas o quê? Sua mãe andou colocando coisas na sua cabeça, não foi? O silêncio que seguiu me apertou o coração. Depois, a voz derrotada do meu filho. Tudo bem, Ju. Desculpa. Vemos tudo amanhã, então. Quando desceram para o café, o clima estava pesado. Juliana mal me olhou. Ricardo parecia dividido, confuso. Assim que ele saiu para o trabalho, ela se virou para mim. Dona Teresa, precisamos conversar. Mantive a calma, como se não soubesse de nada. Claro, Juliana. Algum problema? A senhora anda colocando ideias na cabeça do Ricardo sobre desconfiar dos meus negócios? Seu tom era acusatório, mas havia algo mais. Medo, talvez? Só sugeri que ele lesse os documentos antes de assinar. Qualquer pessoa responsável faria isso. Ela forçou um sorriso que não alcançou os olhos. Entendo sua preocupação, mas somos um casal. Temos confiança um no outro. A senhora não acha que está interferindo demais? Juliana, meu filho trabalha 12 horas por dia naquela construtora. Economiza cada centavo pensando no futuro de vocês. Só quero que ele seja cauteloso. Ela se levantou irritada. A senhora acha que estou dando um golpe nele? É isso? Mantive o olhar firme. Eu não disse isso. Mas se a carapuça serviu... Juliana pegou a bolsa furiosa. Vou sair. Tenho muito o que resolver antes de amanhã. Assim que ela saiu, liguei para minha amiga de longa data, Vera. Nos conhecíamos desde que trabalhávamos juntas na Secretaria de Educação. Ela se aposentou como diretora escolar, mas seu marido, Dr. Paulo, era advogado. Um dos bons. Vera, preciso de ajuda urgente. É sobre o Ricardo. Expliquei tudo. As mensagens, os documentos.
A reunião de amanhã. Vera ficou horrorizada. Teresa, isso é gravíssimo! Paulo precisa ver esses documentos hoje mesmo. Marcamos na casa deles para o almoço. Levei meu celular com todas as fotos que tirei. Dr. Paulo, um senhor de 70 anos com décadas de experiência em direito civil, examinou tudo com atenção. Dona Teresa, isso é claramente uma fraude. Este contrato não é para abrir empresa nenhuma. É um empréstimo pessoal altíssimo, com seu filho como único responsável. E esta procuração daria a Juliana poder para vender propriedades, fazer novos empréstimos, tudo em nome dele. Meu Deus, é pior do que eu imaginava. O que posso fazer? Primeiro, impedir que Ricardo assine qualquer coisa amanhã. Segundo, reunir mais provas. Mensagens de texto não são evidência forte o suficiente. Precisamos de algo irrefutável, Vera sugeriu. E se gravássemos Juliana confessando? Teresa poderia confrontá-la em casa. Dr. Paulo balançou a cabeça. Arriscado demais. Ela já está desconfiada. Além disso, gravação sem consentimento tem questões legais complicadas. Pensei no meu vizinho, seu Antenor. Aposentado da Polícia Civil, morava na casa ao lado há 20 anos. Sempre foi amigo da família, viu Ricardo crescer. Tenho um vizinho ex-policial. Talvez ele possa ajudar. Saindo da casa do Dr. Paulo, passei pela casa de seu Antenor. Ele me recebeu com o costumeiro café forte. Dona Teresa, que surpresa boa. Como vai o Ricardo? Contei toda a história. Seu Antenor ouvia atentamente, a expressão ficando mais séria a cada detalhe. Isso é grave, Dona Teresa. Na minha época na polícia vi muitos golpes assim. Geralmente, quando descobríamos, já era tarde demais. O que o senhor sugere? Ele pensou por um momento. Tenho um amigo no 13º DP de Santana. Podemos fazer um BO preventivo, documentar suas suspeitas. Não vai impedir nada diretamente, mas cria um registro oficial. E como impeço a reunião de amanhã? Isso é mais complicado. Ricardo é adulto, você não pode simplesmente proibi-lo. Terá que convencê-lo. Voltei para casa preocupada. Como convencer Ricardo sem provas definitivas? Ele estava cegamente apaixonado por Juliana. Ao chegar, encontrei Dona Margarida, nossa vizinha do outro lado, na minha porta. Teresa, tudo bem? Passei para devolver sua travessa. Aquele bolo de fubá estava divino. Dona Margarida, 72 anos, era conhecida no bairro como a Rádio Fofoca. Sabia de tudo sobre todos. Normalmente eu evitava alimentar seu hobby, mas hoje... Margarida, você tem visto movimento estranho aqui em casa? Visitas para Juliana quando Ricardo não está? Seus olhos brilharam com a pergunta. Bem, já que você perguntou, tem um rapaz que estaciona sempre na esquina. Carro preto, bem bonito. Já vi ele entrando algumas vezes quando seu filho está no trabalho. Meu coração acelerou. Você conseguiria reconhecê-lo? Claro. Alto, cabelo curto, sempre de terno. Muito metido. Esteve aqui ontem à noite, inclusive. Carlos. Tinha que ser ele. O cúmplice de Juliana. Margarida, se por acaso você vir esse homem de novo, pode me avisar? É importante. Ela concordou, animada por fazer parte de algo que parecia importante. Voltei para dentro e liguei para Ricardo. Precisava tentar mais uma vez. Filho, podemos almoçar juntos amanhã? Antes da sua reunião no banco? Desculpa, mãe. Não vai dar. A reunião é às 14 horas. Mas preciso encontrar Juliana antes para acertarmos os detalhes. Ricardo, por favor, me escute. Não assine nada amanhã sem ler com muita atenção. Melhor ainda, leve para um advogado revisar. Um suspiro do outro lado da linha. Mãe, já conversamos sobre isso. Confio na Juliana. Eu sei, filho. Mas faça isso por mim. Pela memória do seu pai. Silêncio. Tudo bem, mãe. Prometo que vou ler tudo com cuidado. Era o máximo que conseguiria por enquanto. Desliguei e percebi que tinha uma mensagem de seu Antenor. Teresa, falei com meu amigo delegado. Ele sugeriu documentar tudo e comparecer à delegacia amanhã cedo. Quanto mais evidências, melhor. A noite caiu e Juliana não voltou para casa. Ricardo chegou por volta das 22 horas, cansado como sempre. Perguntou da esposa. Ela ligou dizendo que ia dormir na casa da irmã em Guarulhos. Algo sobre preparativos para amanhã. Mentira. Juliana era filha única, sempre se gabava disso. Estava com Carlos, tenho certeza, planejando os últimos detalhes do golpe. Ricardo foi dormir cedo. Eu fiquei na sala pensando em todas as possibilidades. O tempo estava acabando. Sexta-feira amanheceu com uma chuva fina típica de São Paulo. Levantei cedo, determinada.
Aquele seria o dia decisivo. Ricardo desceu para o café já arrumado para o trabalho. Parecia nervoso. Filho, a Juliana voltou? Ainda não. Disse que vem direto para o banco. Encontro com ela às 13h30. Ricardo, antes de ir, preciso te mostrar uma coisa. Era arriscado, mas não tinha escolha. Mostrei a ele as fotos que tirei dos documentos. Onde você conseguiu isso? Perguntou, a voz subindo uma oitava. No escritório de vocês. Sinto muito por invadir sua privacidade, mas estava preocupada. Mãe, isso é sério. Você não pode simplesmente... Ricardo, olhe esses documentos. Não é uma papelada para abrir empresa. É um empréstimo de quase R$500 mil em seu nome. Ele pegou meu celular, ampliou as imagens, o rosto empalidecendo gradualmente. Deve haver algum engano. A Ju me explicou. Não há engano, filho. E tem mais. Mostrei as fotos das mensagens entre Juliana e Carlos. Ricardo leu tudo em silêncio. O rosto uma máscara de choque e dor. Isso não pode ser verdade. Sinto muito, filho. Sei que é difícil acreditar. Ele sentou-se, atordoado. Ficamos em silêncio por vários minutos. Finalmente ele disse. Preciso falar com ela. Esclarecer isso. Não, Ricardo. Ela vai negar tudo. Inventar desculpas. Precisamos de ajuda profissional. Mencionei o Dr. Paulo, o BO preventivo, que seu antenor sugeriu. Ricardo parecia perdido, dividido entre a confiança na esposa e as evidências à sua frente. Seu celular tocou. Era Juliana. Não atenda ainda, supliquei. Vamos à delegacia primeiro. Mãe, eu preciso ouvir o lado dela. Então coloque no viva voz, por favor. Ele hesitou, mas concordou. Oi, Ju. Amor, tudo certo pra hoje? Estou finalizando os últimos detalhes com o advogado. Que advogado, Juliana? A voz de Ricardo era controlada, mas fria. Uma pausa. O doutor Marcelo, da consultoria. Por quê? Sei que não é para abrir empresa nenhuma, Juliana. Vi os documentos. É um empréstimo em meu nome. Silêncio do outro lado. Ricardo, do que você está falando? Não minta mais. Sei de tudo. Você e esse Carlos. Carlos? Que Carlos? Juliana, chega! A voz dele finalmente se alterou. Você acha que sou idiota? Encontrava com ele quando eu estava trabalhando. Planejavam me deixar endividado e sumir com o dinheiro. Quem te colocou essas ideias na cabeça? Foi sua mãe, não foi? Ricardo, ela está inventando isso tudo. Ela nunca gostou de mim. Sempre quis nos separar. Ricardo me olhou, hesitante. Juliana continuou. Amor, vamos conversar pessoalmente. Sua mãe está manipulando você. Ela quer que fiquemos morando com ela para sempre, não percebe? Meu filho desligou o telefone. Vamos à delegacia, disse ele finalmente. O 13º Distrito Policial de Santana estava relativamente vazio naquela manhã. O amigo de seu antenor, delegado Souza, nos recebeu em sua sala. Ricardo explicou tudo, mostrando as evidências no meu celular. Isso é claramente uma tentativa de estelionato, disse o delegado, depois de examinar tudo. Mas precisamos de mais para um flagrante. Mensagens podem ser contestadas, fotos de documentos também. E se eu for à reunião no banco? Sugeriu Ricardo. O senhor poderia mandar alguém? O delegado coçou o queixo. Podemos fazer isso. Você vai como se não soubesse de nada. Nossos agentes estarão posicionados. Quando eles apresentarem os documentos fraudulentos, damos o flagrante. É arriscado, argumentei. E se Ricardo acabar assinando algo sem querer? Não assinarei nada, mãe. Só quero ver até onde eles vão. O plano foi montado rapidamente. Ricardo fingiria que ainda não sabia de nada. Iria ao encontro com Juliana normalmente. 2 policiais à paisana estariam no banco.
Quando os documentos fossem apresentados, eles interviriam. Antes de sair da delegacia, Ricardo me abraçou forte. Obrigado, mãe. Desculpe não ter acreditado antes. Está tudo bem, filho. Vai ficar tudo bem. Saímos da delegacia por volta das 11 horas. Ricardo voltou para casa para se preparar para o encontro. Eu fui até a casa do Dr. Paulo buscar orientação jurídica adicional. Ele me explicou que, mesmo com o flagrante, seria importante ter um advogado para os procedimentos seguintes. Ao meio-dia, Ricardo me mandou mensagem. Juliana está ligando sem parar. Diz que precisa me ver antes do banco. O que faço? Consultei o delegado por telefone. Ele sugeriu que Ricardo mantivesse o plano original, encontrando-a apenas no banco. Ricardo respondeu a Juliana dizendo que estava numa reunião importante e só poderia vê-la diretamente no banco. Ela insistiu, dizendo que precisavam acertar detalhes antes. Ele foi firme, seguindo a orientação policial. Às 13h15, Ricardo saiu de casa. Tentei ir junto, mas tanto ele quanto o delegado acharam melhor eu ficar em casa. A operação seria delicada. Vou te manter informada, mãe, prometeu ele, dando-me um beijo na testa antes de sair. Fiquei em casa, andando de um lado para o outro, verificando o celular a cada minuto. O tempo parecia se arrastar. Às 13h45, recebi uma mensagem de Ricardo. Estou no banco. Juliana está aqui com um homem que ela apresentou como Dr. Marcelo. Tenho quase certeza que é o tal Carlos. Os policiais estão posicionados. Respondi com um simples cuidado. Os minutos seguintes foram os mais longos da minha vida. Às 14h20, meu celular tocou. Era Ricardo. Mãe, deu tudo certo. Eles foram presos em flagrante. Meu corpo inteiro relaxou pela primeira vez em dias. Graças a Deus! O que aconteceu exatamente? Foi como imaginávamos. Juliana e o tal Dr. Marcelo, que na verdade é mesmo o Carlos, apresentaram os documentos. Era tudo fraude. Um empréstimo gigantesco em meu nome. Mais uma procuração dando plenos poderes a ela. Quando comecei a fazer perguntas, ficaram nervosos. O gerente do banco também percebeu algo estranho. Antes que pudessem inventar desculpas, os policiais intervieram. E Juliana? Como reagiu? Um suspiro pesado do outro lado. Primeiro negou tudo. Disse que era um mal-entendido. Depois começou a me acusar. Disse que eu que queria dar o golpe nela. Quando percebeu que não tinha saída, começou a chorar, implorar. Foi degradante. Sinto muito, filho. Estou na delegacia agora. Vou prestar depoimento formal. O delegado disse que é caso sério. Provavelmente não vão conseguir fiança hoje. Quer que eu vá até aí? Não precisa, mãe. Dr. Paulo já está aqui me ajudando. Volto para casa assim que terminar. Desliguei sentindo um misto de alívio e tristeza. Meu filho estava a salvo, mas seu casamento, seus sonhos, estavam destruídos. Como ele se recuperaria disso? Liguei para Vera para contar as novidades. Ela ficou aliviada, mas também preocupada com o impacto emocional em Ricardo. Ele vai precisar de muito apoio, Teresa. Traição é uma ferida que demora para cicatrizar. Eu sei. Estarei ao lado dele. Seu antenor apareceu em casa mais tarde, querendo saber o desfecho. Contei tudo. Ele balançou a cabeça, satisfeito com o resultado. Seu filho teve sorte de ter uma mãe atenta como a senhora. Muitas vítimas só descobrem quando já perderam tudo. Ricardo voltou para casa por volta das 19 horas, parecendo exausto física e emocionalmente. Preparei seu prato favorito, lasanha de berinjela, mas ele mal tocou na comida. O delegado disse que não é o primeiro golpe deles. Contou, quebrando o silêncio. Encontraram registros de pelo menos outras 2 vítimas. Homens sozinhos, geralmente com algum patrimônio ou bom emprego. E o que acontece agora?
Eles ficarão detidos enquanto o inquérito corre. Dr. Paulo disse que o caso é forte. Há evidências suficientes para uma condenação por tentativa de estelionato e associação criminosa. Ele fez uma pausa, os olhos marejados. Como fui tão cego, mãe? Tão idiota! Não fale assim, filho. Você confiou. Amar é confiar. Eu nem sei se realmente a amava. Talvez apenas a ideia dela. A ideia de finalmente ter uma família minha. Naquela noite, ficamos conversando até tarde. Ricardo alternava entre a raiva e a tristeza profunda. Em algum momento, ele adormeceu no sofá, como fazia quando era criança e estava doente. Cobri-o com uma manta e fiquei observando-o por um tempo. Meu menino tão forte e tão frágil ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, sábado, recebi uma ligação surpreendente. Era do cartório do 3º Tabelião de Notas de Santana. Senhora, Teresa Oliveira, aqui é Daniela, do cartório. Estamos com uma procuração em nome do senhor Ricardo Oliveira, que precisa ser verificada urgentemente. Procuração? Que procuração? Foi registrada na quarta-feira. Dá plenos poderes à senhora Juliana Oliveira para representá-lo em transações imobiliárias, inclusive alienação de bens. Meu sangue gelou. Mas isso é impossível. Meu filho nunca assinou tal documento. Senhora, a assinatura confere com a do documento de identidade que temos no sistema. Mas recebemos uma denúncia anônima sobre possível fraude. Por isso estamos verificando. Ricardo, que acabara de acordar, pegou o telefone. Aqui é Ricardo Oliveira. Essa procuração é fraudulenta. Nunca assinei tal documento. A atendente explicou que precisaríamos comparecer pessoalmente para resolver a situação. Fomos imediatamente ao cartório, onde um escrivão nos atendeu. Ele mostrou o documento. Uma procuração que daria a Juliana poder para vender nossa casa. Essa não é minha assinatura, disse Ricardo categórico. É muito parecida, mas não é minha. O escrivão examinou cuidadosamente. Realmente há pequenas inconsistências. Vamos precisar de uma perícia grafotécnica oficial. Mas, por enquanto, posso bloquear esta procuração preventivamente. Quem fez a denúncia anônima? Perguntei curiosa. Não podemos revelar, mas foi alguém que trabalha aqui no cartório e conhece o senhor Ricardo pessoalmente. Saindo de lá, Ricardo estava perplexo. Eles já tinham falsificado minha assinatura, mãe. Se você não tivesse descoberto tudo a tempo, eu poderia ter perdido a casa também. No caminho de volta, paramos num café. Ricardo estava mais calmo, começando a processar tudo. Sabe o que mais me incomoda? Disse ele, mexendo o café sem beber. É que eu estava pronto para dar tudo a ela. Se ela tivesse me pedido diretamente, eu provavelmente teria dado. Pessoas assim não querem pedir, filho. Querem tomar. Ao chegarmos em casa, encontramos Dona Margarida na porta. Teresa, Ricardo! Vocês não vão acreditar. A polícia esteve na casa do lado, interrogando todo mundo sobre a Juliana. Ricardo ficou tenso. Dona Margarida, por favor, não espalhe isso pelo bairro. A idosa pareceu decepcionada por não poder alimentar o ciclo de fofocas. Mas assentiu. Claro, querido. Fica entre nós. Mas olha, ela baixou a voz. Eu sempre achei aquela moça muito calculista. Nunca confiei naquele sorriso. Agradecemos a discrição de Dona Margarida e entramos. Ricardo subiu para o apartamento deles pela primeira vez desde a prisão de Juliana. Fiquei apreensiva, mas ele insistiu que precisava enfrentar isso. Voltou meia hora depois, carregando o celular de Juliana. Encontrei no criado mudo. Ela deve ter esquecido na pressa. E conseguiu desbloquear? Não precisou. Estava desbloqueado, como daquela vez que você viu as mensagens. Parece que o destino quis assim. Ele mostrou mais evidências. Fotos de documentos meus, da casa, conversas com outros homens, planos detalhados do golpe. Havia até um cronograma de quando Ricardo seria descartado. Vou levar isso para a delegacia amanhã, disse ele, a voz firme. Cada prova ajuda a fortalecer o caso. Naquela noite, Ricardo decidiu dormir no sofá da sala. Não conseguia ficar no apartamento que dividira com Juliana. Entendi perfeitamente. Continue assistindo para descobrir como essa história de traição e golpe financeiro vai terminar. O domingo amanheceu ensolarado.
contrastando com o clima pesado que pairava sobre nossa casa. Ricardo havia dormido pouco. Percebi pelas olheiras profundas. Durante o café, ele mal falou. Estava mergulhado em pensamentos, certamente revivendo cada momento com Juliana, procurando sinais que pudesse ter perdido. Filho, quer ir à missa comigo hoje? Sugeri, tentando distraí-lo. Acho que não, mãe. Vou à delegacia levar o celular da Juliana. Depois preciso reorganizar minha vida. Respeitei sua decisão. Antes de sair para a igreja, preparei um almoço simples e deixei no forno. Na igreja São João Batista, nossa paróquia há décadas, encontrei muitos conhecidos. Era impossível não notar os olhares curiosos. As notícias corriam rápido em Santana, especialmente com Dona Margarida no circuito. Tentei ignorar os cochichos. Padre Antônio, que conhecia nossa família desde que Ricardo era criança, me abordou após a missa. Dona Teresa soube do ocorrido. Como está seu filho? Devastado, padre, mas firme. A confiança é um dom precioso. Quando quebrada, deixa cicatrizes profundas. Ricardo vai precisar de tempo. O senhor poderia visitá-lo? Talvez uma palavra de conforto. Claro! Passarei em casa de vocês esta semana. Voltei para casa e encontrei Ricardo organizando papéis na mesa da sala. Parecia mais enérgico, determinado. Entreguei o celular ao delegado, informou. Eles vão extrair todas as provas oficialmente. Isso fortalece muito o caso. Que bom, filho! Também conversei com o Dr. Paulo por telefone. Ele sugeriu entrar com um processo de divórcio litigioso, imediatamente citando a fraude. Assenti, satisfeita por vê-lo tomando medidas práticas. Era sua forma de lidar com a dor. E tem mais, continuou ele mostrando-me alguns papéis. Descobri que Juliana abriu contas em 3 bancos diferentes usando meu nome. Felizmente consegui bloquear tudo antes que ela causasse mais danos. Como ela conseguiu fazer isso? Com cópias dos meus documentos e assinaturas falsificadas. O gerente do Itaú me ajudou a rastrear tudo. Enquanto almoçávamos, Ricardo parecia estar processando ainda os acontecimentos. Sabe, mãe, estou pensando em vender meu carro para pagar um advogado especializado em crimes financeiros. Quero garantir que ela e esse Carlos paguem por tudo. Filho, não precisa vender nada. Tenho algumas economias guardadas. Podemos usar para o advogado. Ele sorriu pela primeira vez em dias. Obrigado, mãe, mas prefiro resolver isso sozinho. Preciso recuperar minha autonomia. À tarde, recebemos uma visita inesperada. Thaís, colega de trabalho de Ricardo na construtora. Soube o que aconteceu, disse ela constrangida. Vim ver como você está. Ricardo pareceu surpreso, mas agradecido pela preocupação. Convidou-a para entrar e tomamos café juntos na varanda. Thaís era engenheira como Ricardo. Trabalhavam no mesmo projeto em Alphaville. Juliana aparecia muito no escritório, comentou Thaís. Sempre muito elegante, sempre querendo saber detalhes dos projetos, dos clientes, provavelmente procurando novas vítimas, disse Ricardo amargo. Na verdade, Thaís hesitou. Ela tentou se aproximar do Paulo, nosso diretor, mas ele é casado há 30 anos, não deu abertura. Essa informação pareceu afetar Ricardo profundamente. Juliana não apenas o traía, mas já buscava outros alvos, possivelmente mais ricos ou influentes. Depois que Thaís saiu, Ricardo ficou calado por horas. À noite, ele finalmente desabafou. Como pude ser tão idiota, mãe? Todos viam menos eu. Não se culpe, filho. O amor nos torna vulneráveis. Não há vergonha nisso. Na segunda-feira, Ricardo tirou o dia de folga. Precisava ir ao fórum iniciar o processo de divórcio e resolver pendências bancárias. Decidi acompanhá-lo. No Fórum Central encontramos Dr. Paulo, que explicou os procedimentos. O divórcio litigioso pode demorar, mas com as evidências criminais, será mais rápido que o normal. O importante agora é proteger seu patrimônio. Enquanto esperávamos ser chamados, Ricardo recebeu uma ligação da delegacia. Juliana havia sido solta mediante fiança naquela manhã. Como é possível? Questionou ele, indignado. Dr. Paulo explicou que era um procedimento comum em casos de primeira passagem e crimes não violentos, mas garantiu que o processo criminal continuaria. Ela está proibida de se aproximar de você ou da sua casa. Há uma medida protetiva em vigor. Isso pouco tranquilizou Ricardo. No caminho para casa, ele estava visivelmente nervoso. E se ela aparecer lá? Se tentar entrar no apartamento?
Se isso acontecer, chamamos a polícia imediatamente. Respondi, firme. Ela não vai se arriscar a piorar sua situação. Chegamos em casa por volta das 16 horas. Assim que estacionamos, notamos um carro preto parado na esquina. Ricardo ficou tenso. É o carro dele, do Carlos. Tem certeza? Absoluta. Juliana me mostrou fotos desse carro várias vezes, dizendo que era o carro dos sonhos dela. Entramos rapidamente e chamamos a polícia. Enquanto esperávamos, observamos pela janela. O carro continuava lá, motor ligado. De repente, Juliana saiu de um café próximo e entrou no veículo. Segundos depois, partiram em alta velocidade. A polícia chegou 20 minutos depois. Relatamos o ocorrido e eles prometeram reforçar as rondas na área. A medida protetiva havia sido claramente violada. Aquela noite foi tensa. Ricardo não conseguiu dormir. Ficou de vigia na janela. Eu também não preguei os olhos, preocupada com o estado emocional do meu filho. Na manhã seguinte, terça-feira, Ricardo decidiu voltar ao trabalho. Preciso manter minha mente ocupada, justificou. Antes de sair, instalou câmeras de segurança na entrada da casa. Uma medida que nunca tínhamos considerado necessária no nosso tranquilo bairro. Por volta do meio-dia, recebi uma ligação de número desconhecido. Atendi com cautela. Dona Teresa? Era uma voz feminina chorosa. Juliana. O que você quer? Respondi fria. Por favor, me escute. Não é o que parece. Eu amo o Ricardo de verdade. Foi o Carlos que me obrigou a participar disso tudo. Ele me ameaçou. Juliana, não insulte minha inteligência. Vi as mensagens, os documentos. Sei exatamente o que vocês planejavam. Eu posso explicar tudo. Só preciso falar com o Ricardo pessoalmente. Por favor. Há uma medida protetiva impedindo que você se aproxime dele ou da nossa casa. Se insistir, chamarei a polícia novamente. E ontem vocês já a violaram, estando na esquina. Ela ficou em silêncio por um momento. A senhora nunca gostou de mim, não é? Sempre quis nos separar. Não, Juliana. Eu queria que você amasse meu filho de verdade, não o seu dinheiro ou nossa casa. Ela desligou. Imediatamente liguei para Ricardo no trabalho, alertando-o sobre a ligação. Ele ficou abalado. Ela está desesperada, mãe. Capaz de qualquer coisa. Quer que eu peça para seu antenor ficar de olho na casa? Por favor. Vou tentar sair mais cedo hoje. Liguei para nosso vizinho ex-policial, que prontamente se ofereceu para ficar atento. Também avisei Dona Margarida. Suas janelas tinham visão privilegiada da nossa entrada. À tarde, estava preparando um lanche quando a campainha tocou. Pelo olho mágico, vi uma mulher de uniforme dos Correios. Abri apenas uma fresta, mantendo a corrente de segurança. Entrega para Ricardo Oliveira, disse ela, mostrando um envelope. Pode deixar comigo. Preciso de assinatura. Algo não parecia certo. Recuei. Deixe na caixa de correio, por favor. Senhora, é documento. Preciso de assinatura do destinatário ou familiar. Nisso ouvi a voz de seu antenor chamando do portão. Teresa, tudo bem aí? A entregadora olhou para trás, nervosa, e rapidamente se afastou, dizendo que voltaria outro dia. Seu antenor se aproximou. Aquela não era funcionária dos Correios. O uniforme estava errado. Gelei. Poderia ser Juliana disfarçada, ou alguém enviado por ela. Quando Ricardo chegou, contei o incidente. Ele imediatamente verificou as imagens das câmeras. Não era Juliana, mas poderia ser uma cúmplice. Isso está ficando perigoso, mãe. Talvez devêssemos passar uns dias fora. Não vou ser expulsa da minha própria casa por causa daquela golpista. Ricardo ligou para o delegado, relatando as tentativas de contato. A polícia prometeu passar regularmente para verificar a situação. À noite, estávamos na sala quando ouvimos um barulho no andar de cima. Ricardo pegou-se um taco de beisebol que guardava desde a adolescência e subiu as escadas lentamente. Eu o segui com o celular na mão, pronta para chamar a polícia. O apartamento estava vazio, mas a janela do quarto estava aberta. Alguém havia tentado entrar. Vou dormir aqui em cima hoje, decidiu Ricardo. Se eles voltarem, estarei esperando. Não, filho. É perigoso. Vamos chamar a polícia. Ele cedeu e os policiais vieram. Registraram a ocorrência, mas não encontraram ninguém nas redondezas. Foi uma noite de vigília. Ricardo e eu nos revezamos, verificando as câmeras, atendendo a qualquer ruído. A tensão era palpável. A qualquer momento esperávamos que Juliana ou Carlos tentassem invadir novamente. Na quarta-feira de manhã, exaustos da noite mal dormida,
fomos surpreendidos por uma notícia. Carlos havia sido preso novamente, dessa vez tentando deixar o país com documentos falsos. Um a menos, disse Ricardo com alívio momentâneo. Mas Juliana ainda está solta. O advogado ligou informando que a audiência inicial do divórcio estava marcada para sexta-feira. Ricardo precisaria estar presente, possivelmente Juliana também. Estou pronto, afirmou ele determinado. Quero acabar com isso de uma vez por todas. A notícia da prisão de Carlos nos deu alguma tranquilidade, mas sabíamos que Juliana ainda representava uma ameaça. O que ela faria, agora que seu cúmplice estava preso? Até onde iria para se vingar ou tentar recuperar o que havia perdido? Continue assistindo para saber como Teresa e Ricardo enfrentarão Juliana no confronto final. Quinta-feira amanheceu com uma atmosfera carregada. A audiência de divórcio seria no dia seguinte, e Ricardo estava visivelmente ansioso. Durante o café, mal tocou na comida. Filho, você precisa se alimentar. Amanhã será um dia difícil. Não consigo, mãe. Fico imaginando como será encará-la depois de tudo. Dr. Paulo havia nos orientado sobre o que esperar. Como havia provas de crime em andamento, o processo de divórcio seria simplificado. Ricardo não correria risco de ter que dividir bens. Na verdade, poderia até pedir indenização por danos morais. Por volta das 10 horas, recebemos uma visita inesperada. Marisa, mãe de Juliana. Nunca tínhamos nos dado bem. Ela sempre me tratou com certa frieza, como se eu fosse uma intrusa na vida do casal. Hesitei em abrir a porta, mas Ricardo insistiu. Dona Teresa, Ricardo. Começou ela, visivelmente constrangida. Vim pedir desculpas pelo que minha filha fez. Convidamos-a para entrar, mais por educação que por vontade. Nunca imaginei que Juliana fosse capaz de algo assim. Continuou Marisa, sentando-se na ponta do sofá. Estou devastada, envergonhada. Ricardo permaneceu em silêncio, os braços cruzados. Eu não sabia se acreditava na aparente sinceridade de Marisa. Quando soube da prisão, achei que era um engano. Prosseguiu ela. Mas ontem Juliana me confessou tudo. Disse que conheceu esse Carlos num curso de investimentos há 1 ano. Ele a convenceu de que poderiam ficar ricos rapidamente com esses golpes. E a senhora acreditou nessa versão? Questionei cética. Que ela foi manipulada. Marisa baixou os olhos. Quero acreditar. É minha única filha. Mas conheço Juliana desde que nasceu. Ela sempre foi ambiciosa demais. Ricardo finalmente falou. Por que está aqui, dona Marisa? O que quer de nós? Vim trazer isso. Ela tirou da bolsa um pequeno gravador. Juliana me visitou ontem. Gravei nossa conversa sem que ela soubesse. Achei que vocês deveriam ouvir. Ela apertou o play. A voz de Juliana preencheu a sala. Mãe, você não entende. Era o plano perfeito. Ricardo é ingênuo demais, confia em todo mundo. A casa da velha vale uma fortuna naquela localização. Poderíamos vender, dividir o dinheiro com Carlos e começar uma vida nova longe daqui. A voz de Marisa na gravação. Como pôde fazer isso? Ele te amava. Juliana rindo. Amor? Por favor. Ele era conveniente. Emprego estável, casa própria, sem vícios. O marido perfeito no papel. Mas você acha que eu queria passar o resto da vida naquela casa velha, com a sogra bisbilhoteira controlando tudo? Não era vida para mim. Ricardo levantou-se abruptamente e saiu da sala. Ouvi a porta dos fundos batendo. Ele havia ido para o quintal, provavelmente para processar o que acabara de ouvir. Marisa desligou o gravador, lágrimas nos olhos. Não reconheço mais minha filha. Não sei onde errei na criação. A escolha foi dela. Respondi, surpresa por estar, de certa forma, consolando a mãe da mulher que quase destruiu meu filho. Tem mais uma coisa que vocês precisam saber. Continuou Marisa, secando as lágrimas. Juliana mencionou que vai à audiência amanhã. Disse que tem um plano B para sair dessa situação. Não sei o que é, mas achei que deviam estar preparados. Agradeci pela informação e pelo gravador, que seria mais uma prova importante. Marisa saiu cabisbaixa, carregando o peso das ações da filha. Encontrei Ricardo sentado no banco do quintal, olhando para o vazio. Pelo menos agora sei que não foi minha culpa, disse ele quando me aproximei. Nunca tive chance. Ela já entrou na minha vida com más intenções. Isso deve trazer algum conforto, não? Um pouco,
mas também me faz questionar minha capacidade de julgar as pessoas. Liguei para Dr. Paulo imediatamente contando sobre a visita de Marisa e o misterioso plano B de Juliana. Precisamos estar preparados para qualquer coisa, alertou ele. Juliana está encurralada e pessoas desesperadas tomam medidas desesperadas. À tarde recebemos outra notícia perturbadora. Alguém havia tentado acessar as contas bancárias de Ricardo online. O banco bloqueou as tentativas e nos alertou. Ela não desiste, murmurou Ricardo depois de falar com o gerente. Mesmo com todas as provas, mesmo com Carlos preso, ela ainda tenta. A tensão aumentava à medida que a noite caía. Por precaução, Ricardo ativou o alarme recém-instalado e verificou todas as janelas antes de nos recolhermos. Mesmo assim, nenhum de nós conseguiu dormir direito. Na manhã de sexta-feira, o dia da audiência, Ricardo se arrumou com cuidado. Escolheu um terno discreto, penteou o cabelo meticulosamente. Parecia um guerreiro se preparando para a batalha. Como estou? Perguntou, ajustando a gravata. Forte, respondi com orgulho. Seu pai ficaria orgulhoso. Dr. Paulo passou para nos buscar às 8h. No caminho para o fórum, revisamos a estratégia. Apresentar todas as provas, incluindo a gravação de Marisa, manter a calma diante de provocações, confiar no sistema judicial. O Fórum Central de São Paulo estava lotado, como sempre. Seguimos pelos corredores até a sala designada para a audiência. Meu coração acelerou quando vi Juliana sentada num banco, ao lado de um homem de terno. Provavelmente seu advogado. Ela usava um vestido simples, sem maquiagem, parecendo muito diferente da mulher elegante e confiante que conhecíamos. Uma tentativa óbvia de parecer vulnerável perante o juiz. Ela olhou para nós quando entramos. Por um instante, nossos olhares se cruzaram. Não havia arrependimento em seus olhos. Apenas cálculo frio, como se ainda estivesse tramando algo. Ricardo manteve a postura ereta, ignorando-a completamente. Sentamos do lado oposto da sala, aguardando. Dr. Paulo cochichou. Mantenha-se firme. Ela vai tentar provocar reações emocionais. Depois de uma espera de quase 40 minutos, fomos chamados para a sala de audiências. O juiz, um homem de meia idade com expressão severa, já estava em seu lugar. Todos tomamos assento. Processo de divórcio litigioso, Ricardo Oliveira versus Juliana Costa Oliveira, anunciou o escrivão. O advogado de Juliana começou apresentando sua cliente como uma jovem esposa devastada por acusações injustas, alegando que ela me havia sido manipulada por um terceiro e que amava profundamente o marido. Ricardo manteve-se impassível durante toda a fala, mesmo quando o advogado insinuou que eu, como sogra, havia envenenado o relacionamento desde o início. Quando chegou nossa vez, Dr. Paulo foi direto ao ponto. Apresentou as provas de forma organizada. As mensagens, os documentos fraudulentos, o relatório policial sobre a tentativa de golpe e, finalmente, a gravação feita por Marisa. Ao ouvir sua própria voz, revelando suas verdadeiras intenções, Juliana perdeu a compostura. Levantou-se bruscamente. Isso é ilegal. Minha mãe não podia me gravar sem consentimento. O juiz a repreendeu severamente. Senhora, controle-se, ou será retirada da sala. Ela se sentou fulminando Marisa com o olhar. Sua mãe estava presente, sentada discretamente no fundo da sala. A audiência prosseguiu com os argumentos finais. Dr. Paulo solicitou o divórcio imediato, sem divisão de bens, com base na comprovada má-fé de Juliana. O advogado dela, claramente percebendo a força das evidências contra sua cliente, mudou de estratégia, pedindo apenas que a situação delicada da jovem esposa fosse considerada. Quando o juiz anunciou que se retiraria para deliberar, Juliana pediu permissão para ir ao banheiro. Foi escoltada por uma oficial de justiça. 10 minutos se passaram. 15. A oficial de justiça retornou sozinha, parecendo preocupada, e cochichou algo para o escrivão. Um burburinho se espalhou pela sala. O juiz voltou e anunciou. Parece que a requerida não retornou do banheiro. Oficial Silva, por favor, verifique novamente. A funcionária saiu apressada. Voltou minutos depois, confirmando. Meritíssimo. Ela não está em nenhum dos banheiros do andar. Juliana havia fugido. O juiz, visivelmente irritado, declarou.
Dada a fuga da requerida, que será comunicada às autoridades imediatamente, e considerando as provas contundentes apresentadas, decreto o divórcio conforme solicitado pela parte requerente. Sem divisão de bens. Caso encerrado. Saímos do fórum com sentimentos mistos. Alívio pelo divórcio concedido, preocupação com o paradeiro de Juliana. Ricardo estava especialmente tenso. Ela ainda pode tentar algo, mãe. Conhecendo Juliana, não vai aceitar perder assim. Dr. Paulo nos tranquilizou. A fuga só piora a situação legal dela. Será considerada foragida da justiça. A polícia já está alertada. No caminho para casa, Ricardo recebeu uma ligação do banco. Uma tentativa de saque em sua conta havia sido bloqueada em uma agência no centro da cidade. Era Juliana usando documentos falsos. Ela está desesperada, comentou o Dr. Paulo. Está cometendo erros, deixando rastros. Chegando em casa, um silêncio estranho nos recebeu. A porta estava destrancada, mesmo tendo certeza de que a havíamos trancado ao sair. Ricardo me fez esperar no carro enquanto ele e Dr. Paulo verificavam o interior. Voltaram minutos depois, pálidos. O apartamento lá em cima. Está destruído, informou Ricardo. Juliana esteve aqui. Destruiu tudo que pôde. Roupas cortadas, móveis quebrados. A polícia chegou rapidamente. Verificaram toda a casa, confirmando que Juliana não estava mais lá. Encontraram o rastro de destruição. Além do apartamento, meu quarto também havia sido revirado. Aparentemente, ela procurava algo. A senhora tem algum objeto de valor? Documentos importantes? Perguntou o policial. Pensei imediatamente na escritura da casa, que guardava no meu cofre pessoal. Verifiquei. Estava intacta. Juliana não havia conseguido encontrá-la. A casa foi isolada para a perícia. Teríamos que passar a noite em outro lugar. Vera prontamente ofereceu sua casa. Enquanto pegávamos algumas roupas, notei algo estranho. A foto do meu casamento que ficava na sala estava faltando. Era uma das poucas imagens que tinha com Antônio. Por que Juliana levaria aquilo? A noite caiu sobre São Paulo, trazendo consigo uma chuva forte e repentina. Na casa de Vera tentávamos processar os acontecimentos do dia. Ricardo, exausto, adormeceu no sofá. Eu permaneci acordada, observando a tempestade pela janela. Um sentimento de apreensão me dominando. Onde estaria Juliana agora? O que ainda planejava? A escuridão lá fora parecia espelhar a incerteza que sentíamos. A tempestade continuava, implacável, enquanto aguardávamos o amanhecer. E o que ele traria? Continue assistindo para descobrir o confronto final entre Teresa e a nora golpista que quase destruiu sua família. O sábado amanheceu ainda chuvoso. Ricardo e eu tomamos café em silêncio na casa de Vera. A polícia havia ligado mais cedo, informando que a perícia estava concluída e poderíamos retornar para casa. Tem certeza que quer voltar hoje? Perguntou Vera preocupada. Podem ficar aqui o tempo que precisarem. Agradeço, Vera, mas precisamos enfrentar isso. Respondi. Não vamos deixar aquela mulher nos afastar do nosso lar. No caminho de volta, Ricardo permanecia tenso, verificando constantemente o celular. A polícia ainda não tinha localizado Juliana. E se ela voltar, mãe? E se estiver nos esperando? A polícia diz que vai manter rondas frequentes. Além disso, seu antenor está de olho. Ao chegarmos, encontramos a casa como a polícia havia deixado. Vestígios de pó para impressões digitais nas superfícies. Marcações onde objetos haviam sido quebrados. O apartamento de cima estava irreconhecível. Juliana havia destruído metodicamente tudo que pertencia a Ricardo. Roupas rasgadas, documentos espalhados, fotos de família quebradas. Começamos a limpar e organizar o que sobrou. Ricardo parecia determinado a apagar todos os vestígios da passagem de Juliana por sua vida. Vou repintar tudo, mudar os móveis de lugar. Não quero nada que me lembre dela. Trabalhamos o dia inteiro. Vizinhos apareceram para ajudar. Seu antenor, Dona Margarida, até o padre Antônio veio dar uma palavra de conforto. A comunidade se uniu ao nosso redor, como um escudo protetor. No domingo continuamos a restauração. Ricardo havia ido a uma loja de materiais de construção, comprar tinta e algumas ferramentas. Eu estava sozinha terminando de limpar a cozinha, quando a campainha tocou. Aproximei-me cautelosamente da porta, verificando pelo olho mágico. Era Marisa, mãe de Juliana, aparecendo abatida. Dona Teresa, desculpe vir sem avisar, disse ela quando abri a porta.
Precisava falar com vocês. Convidei-a a entrar, ainda desconfiada após tudo o que aconteceu. Juliana me ligou ontem, revelou Marisa sentando-se. Estava fora de si, dizendo que vocês a destruíram, que armaram para ela. Falou coisas terríveis. Onde ela está? Não sei ao certo. Disse que estava deixando São Paulo, que tinha um plano final para se vingar. Meu sangue gelou. Que tipo de plano? Não entrou em detalhes, mas mencionou algo sobre atingir Ricardo onde mais dói. Nesse momento, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi, receosa. Dona Teresa? A voz de Juliana soou fria do outro lado. Imagino que minha mãe já esteja aí contando sobre minha ligação. Tão previsível. O que você quer, Juliana? Já não causou danos suficientes. Nem comecei. Sabe aquela foto do seu casamento que levei? Bonito casal. Especialmente seu marido, tão jovem. Tão parecido com Ricardo. Senti um aperto no peito. Devolva essa foto. É uma das poucas lembranças que tenho dele. Vou devolver, depois que terminar o que comecei. Sabe, estive investigando seu falecido marido. Antônio Oliveira, vendedor, viajava muito. Muitas oportunidades para indiscrições, não é? Do que está falando? Encontrei coisas interessantes nos registros. Parece que o querido Antônio tinha uma vida paralela em Campinas. Outra mulher, talvez até outros filhos. Ricardo sabe disso? Meu coração disparou. Era impossível. Antônio tinha defeitos, mas nunca. Está blefando, inventando mentiras para nos machucar. Tem certeza? Tenho documentos que sugerem o contrário. Que tal Ricardo descobrir que o pai que tanto idolatra era um mentiroso? Que a família perfeita que ele tenta proteger sempre foi uma farsa? Desliguei o telefone, mãos tremendo. Marisa me olhava confusa. O que ela disse? Não tive tempo de responder. Ricardo havia chegado carregando sacolas de material. Dona Marisa? O que faz aqui? Expliquei sobre a ligação de Juliana, omitindo as acusações contra Antônio. Não podia repetir aquelas mentiras, não sem verificar primeiro. Ricardo ficou visivelmente perturbado. Precisamos avisar a polícia. Ela está claramente instável. Concordei e ele saiu para fazer a ligação. Aproveitei para questionar Marisa. Juliana alguma vez mencionou algo sobre o passado de Antônio? Sobre Campinas? Não que eu me lembre. Por quê? Nada. Só algo que ela disse na ligação. Após Marisa sair, fiquei inquieta. E se Juliana estivesse falando a verdade? Antônio viajava constantemente, às vezes ficava semanas fora. Sempre confiei nele, mas esperei Ricardo sair para comprar mais material e liguei para Vera. Preciso que me ajude a verificar algo. Seu marido ainda tem contatos no cartório central? Sim, por quê? Preciso verificar se existem registros no nome de Antônio em Campinas. Casamentos, filhos, qualquer coisa. Teresa, o que está acontecendo? Expliquei as insinuações de Juliana. Vera prometeu verificar discretamente. À noite, enquanto jantávamos, Ricardo notou minha preocupação. Mãe, tem algo te incomodando. O que é? Hesitei. Não queria compartilhar as acusações de Juliana sem provas, mas também não queria esconder algo tão sério. É só a situação toda. Estou preocupada com o que Juliana ainda pode fazer. Ele assentiu compreensivo. Estávamos terminando de comer quando a campainha tocou novamente. Era um entregador com um envelope grande endereçado a Ricardo. Você pediu algo? Perguntei. Não. Abrimos o envelope com cuidado. Dentro havia cópias de documentos. Um contrato de aluguel em nome de Antônio em Campinas, datado de 15 anos atrás. Extratos bancários mostrando transferências regulares para uma tal de Maria Helena. E o mais perturbador, uma certidão de nascimento de uma criança chamada Antônio Júnior, com Antônio listado como pai. Ricardo examinou os documentos em silêncio, o rosto pálido. Isso não pode ser verdade, murmurou finalmente. Pai, nunca. Filho, não sabemos se esses documentos são autênticos. Juliana pode ter falsificado tudo. São datas reais, mãe. Períodos em que ele dizia estar em viagens de trabalho. Nesse momento, meu celular tocou novamente. Era Vera. Teresa, conversei com o contato no cartório. Não encontraram nenhum registro de casamento para Antônio em Campinas. Mas... há uma criança registrada com ele como pai. Um menino nascido em 1997. Exatamente como no documento que acabávamos de receber. Meu mundo parecia desmoronar. Então era verdade? Antônio tinha outra família?
Ricardo percebeu pela minha expressão. É verdade, não é? Pai tinha outro filho. Antes que pudesse responder, o telefone de Ricardo tocou. Era a Juliana. Ele colocou no viva voz. Gostou do presente, querido? A voz dela soava quase alegre. Achei que merecia saber a verdade sobre sua família perfeita. Como você conseguiu esses documentos? Perguntou ele, controlando a raiva. Tenho meus métodos. Mas não se preocupe, são todos autênticos. Seu pai levava uma vida dupla. Como é se sentir traído, Ricardo? Dói, não é? O que você quer com isso, Juliana? Quero que você sinta o que eu senti. A humilhação, a perda de tudo. Você e sua mãe arruinaram minha vida. Agora estou retribuindo o favor. Ricardo desligou, jogando o telefone no sofá. Vou para Campinas amanhã. Preciso descobrir a verdade. Vou com você. Passamos uma noite insone, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Será que Antônio, o homem que amei por 30 anos, tinha nos enganado todo esse tempo? Como não percebi nada? Na segunda-feira, bem cedo, partimos para Campinas. O endereço nos documentos era de um bairro residencial simples. Ricardo dirigia em silêncio, os nós dos dedos brancos de apertar o volante. Encontramos a casa, pequena, bem cuidada, com um jardim na frente. Ricardo estacionou, respirou fundo. Pronta! Assenti, incapaz de falar. Nos aproximamos da porta e tocamos a campainha. Uma mulher de cerca de 50 anos atendeu. Não era bonita, mas tinha olhos gentis. Olhos que se arregalaram ao ver Ricardo. Meu Deus, você é a cara dele. Ricardo engoliu em seco. A senhora conhecia Antônio Oliveira? Conhecia. Ele era meu. Bem, ele vinha me visitar regularmente por anos, até sua morte. E tinha um filho com a senhora? Perguntei, a voz trêmula. Ela franziu a testa, confusa. Filho? Não, nunca tivemos filhos. Antônio era meu irmão. A revelação caiu como uma bomba. Irmão? Meu nome é Helena Oliveira. Antônio era meu irmão mais velho. Perdi contato com ele quando era jovem, depois que nossos pais morreram. Ele me encontrou anos depois, já casado com você. Ela olhou para mim. Não quis interferir na sua vida, então mantivemos nosso reencontro em segredo. Ele vinha me visitar sempre que podia, me ajudava financeiramente. Ricardo parecia atordoado. Mas... E o menino? Antônio Júnior? Deve ser meu sobrinho, filho do nosso irmão caçula, Roberto. Ele batizou o filho em homenagem a Antônio, mas faleceu pouco depois. Antônio ajudava a viúva e o menino também. As peças começavam a se encaixar. Não era uma amante, mas uma família que Antônio havia reencontrado e ajudava em segredo. Por que não contou? Talvez por vergonha de sua origem humilde, ou para não reabrir feridas antigas. Entramos e conhecemos a verdadeira história da família de Antônio. Helena nos mostrou fotos antigas. Contou como o irmão sempre cuidou dela, mesmo à distância. Ricardo conheceu o primo que nunca soube que tinha. Agora um jovem de 27 anos que trabalhava como mecânico na cidade. No final da tarde, quando nos despedimos, Ricardo parecia mais leve, quase em paz. Pai não nos traiu, mãe. Ele apenas tinha uma parte da vida que não compartilhou conosco. Talvez por medo da minha reação, admiti. Eu sempre fui muito ciumenta. No caminho de volta para São Paulo, recebemos uma ligação da polícia. Juliana havia sido localizada tentando embarcar num voo para o Paraguai. Estava sob custódia. Acabou, disse Ricardo, suspirando aliviado. Finalmente acabou, mas algo ainda me incomodava. Como Juliana descobriu sobre Helena? Como conseguiu aqueles documentos? Ricardo pensou por um momento. Lembra quando Juliana começou a falar sobre abrir o negócio dela? Foi quando começou a revirar nossa casa. Deve ter encontrado algo, talvez correspondências antigas do pai. Ele guardava tudo numa caixa no sótão. Lembrei. Cartas, recibos, documentos. Nunca pensei em verificar depois que ele morreu. Juliana havia usado a verdade parcial para tentar nos destruir. Mas acabou nos levando a descobrir um lado desconhecido de Antônio e expandir nossa família. Chegamos em casa já à noite. A casa parecia diferente agora, como se um peso tivesse sido levantado. Ricardo sorriu pela primeira vez em dias. Um sorriso genuíno, não forçado. Sabe, mãe, acho que vou conhecer melhor meu primo. Talvez convidá-lo para passar uns dias aqui. Acho uma ótima ideia. Sua tia Helena também seria bem-vinda. Enquanto preparava um chá para nós dois, refleti sobre tudo o que havíamos passado.
Juliana entrara em nossas vidas como um furacão, deixando destruição pelo caminho. Mas também nos forçara-se a enfrentar verdades ocultas, a fortalecer nossos laços. Ricardo apareceu na porta da cozinha. Obrigado, mãe. Pelo quê? Por nunca desistir. Por sempre lutar por mim, mesmo quando eu não via o perigo. Abracei meu filho, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Havíamos sobrevivido à tempestade. E de alguma forma estávamos mais fortes por causa dela. Na terça-feira, a delegacia nos chamou para um depoimento final. Juliana seria apresentada para a audiência de custódia naquela tarde. E o delegado queria garantir que tínhamos todas as informações necessárias. Chegamos cedo, Ricardo ainda processando as descobertas sobre seu pai. O delegado Souza nos recebeu em sua sala. Temos novidades importantes, anunciou ele, indicando as cadeiras para nos sentarmos. Descobrimos que Juliana e Carlos faziam parte de uma quadrilha especializada em golpes matrimoniais. Quadrilha? Perguntei surpresa. Sim, uma organização bem estruturada. Identificamos pelo menos 5 outras vítimas nos últimos 3 anos. O esquema era sempre o mesmo. Identificar homens solteiros, de boa condição financeira, preferencialmente com bens imóveis. Juliana se aproximava, conquistava a confiança, casava-se rapidamente e então implementava o golpe financeiro. Ricardo empalideceu. Você está dizendo que nada foi real? Que fui apenas um alvo? Infelizmente, sim. Encontramos um caderno detalhado no apartamento que Juliana alugava secretamente. Tinha informações sobre você, sua rotina, seus bens, suas senhas. Até um cronograma de quanto tempo deveria investir em cada fase do relacionamento. Senti meu coração apertar pelo meu filho. Era uma coisa suspeitar da falsidade de Juliana. Outra era ter a confirmação tão crua, tão calculista. Quero vê-la, disse Ricardo subitamente. Tem certeza? Questionei preocupada. Absoluta. Preciso olhar nos olhos dela uma última vez. Preciso desse fechamento. O delegado hesitou, mas acabou concordando. Ela está na sala de interrogatório. Posso permitir 5 minutos, não mais. E você não pode estar sozinho com ela. Fomos conduzidos por um corredor até uma pequena sala com uma mesa de metal e 2 cadeiras. Pela janela de vidro, vi Juliana sentada, vestindo o uniforme laranja da detenção provisória. Parecia menor, menos intimidante, sem a maquiagem e as roupas elegantes. Ricardo entrou primeiro. Eu o segui. Um policial ficou postado na porta. Juliana ergueu os olhos, surpresa ao nos ver. Por um momento, um lampejo de algo. Vergonha? Medo? Passou por seu rosto, logo substituído pela habitual máscara de controle. Veio gozar da minha desgraça, Ricardo? Perguntou ela, a voz ainda carregando aquela falsa doçura que agora soava grotesca. Não, respondeu ele calmo. Vim entender. Entender o quê? Que você foi um idiota, que caiu como um patinho. Por que eu? Perguntou Ricardo, ignorando a provocação. De todos os homens que poderia ter escolhido, por que eu? Juliana deu uma risada seca. Você era perfeito. Tímido, trabalhador, confiável. Sem vícios, sem ex-namoradas complicadas. E o principal, tinha uma casa própria em um bairro valorizado de São Paulo. O plano era simples. Casar, conseguir a procuração, vender a casa, dividir o dinheiro com Carlos, desaparecer. E seus sentimentos? Nunca sentiu nada real por mim? Ela hesitou pela primeira vez. Algo em seus olhos vacilando. No início era só um trabalho, mais um alvo como os outros. Mas você era diferente. Gentil demais, atencioso demais. Às vezes eu quase desistia do plano. Quase acreditava que poderíamos ter uma vida normal juntos. Então por que continuou? O dinheiro, é claro. Carlos não me deixaria desistir facilmente. E eu não sei viver de outra forma. Não sei ser apenas uma esposa comum, com uma vida comum. Ricardo assentiu lentamente, como se finalmente compreendesse algo importante. Sabe o que é irônico, Juliana? Eu teria dado tudo a você. Bastava pedir. Teria vendido a casa, mudado de cidade, feito o que você quisesse. Por amor. Os olhos dela brilharam com o que pareciam lágrimas genuínas. É por isso que você era o alvo perfeito. E o mais difícil. Uma última pergunta. Interveio Ricardo. Como descobriu sobre a família do meu pai em Campinas? Um sorriso reapareceu no rosto de Juliana. Mas agora cansado,
sem o brilho manipulador de antes. Encontrei cartas antigas no sótão. Estava procurando documentos da casa quando achei a caixa. Li tudo. Percebi que poderia usar aquilo se as coisas dessem errado. Nunca imaginei que acabaria te aproximando mais da sua família. O tempo acabou, anunciou o policial na porta. Ricardo se levantou, olhando Juliana uma última vez. Espero que encontre paz, Juliana. De verdade. Ela não respondeu, apenas abaixou a cabeça, evitando nossos olhares. Quando saímos, pensei ter visto uma lágrima escorrer por seu rosto. Mas talvez tenha sido apenas um truque da luz. Ou um último ato de manipulação. No corredor, Ricardo respirou fundo, como se tivesse finalmente soltado um peso que carregava há meses. Acabou, mãe. Realmente acabou. O delegado nos informou que Juliana enfrentaria acusações graves. Estelionato, falsificação de documentos, associação criminosa. Carlos, com antecedentes, provavelmente pegaria uma pena maior. Os outros membros da quadrilha estavam sendo investigados. E quanto à nossa casa? Perguntei. Ainda corremos algum risco? Não. Bloqueamos todas as tentativas de transferência. E com a condenação de Juliana, o divórcio será oficializado sem contestações. Vocês estão seguros. Antes de sairmos da delegacia, o delegado nos entregou um envelope. Encontramos isso entre os pertences de Juliana. Achei que gostariam de ter de volta. Era nossa foto de família. A foto do meu casamento com Antônio, que Juliana havia roubado. Estava intacta, protegida por um plástico. Por que ela manteria isso? Perguntou Ricardo confuso. Quem sabe? Respondeu o delegado. Talvez até os golpistas mais frios têm momentos de fraqueza. Saímos da delegacia para um dia ensolarado. No caminho para casa, passamos pelo Parque da Água Branca, onde Ricardo costumava brincar quando criança. Paramos para caminhar um pouco. Sabe, mãe, disse ele enquanto andávamos sob as árvores. Acho que aprendi algo importante com tudo isso. O quê? Que a confiança é preciosa demais para ser dada sem critério, mas também que não posso deixar uma pessoa má destruir minha capacidade de confiar. Sorri, orgulhosa do homem que meu filho havia se tornado, mesmo enfrentando tamanha decepção. Seu pai teria dito exatamente isso. Ricardo parou diante do Lago dos Patos, observando as famílias que passeavam, as crianças que corriam alegres. Vou reconstruir minha vida, mãe. Vou reformar o apartamento, conhecer meus parentes em Campinas. Talvez até considerar aquela promoção em Alphaville que me ofereceram. E quanto ao coração? Perguntei cautelosa. Ele deu um pequeno sorriso. Vai cicatrizar. Com o tempo. Thaís me convidou para um café semana que vem. Disse que é só como amigos para conversar sobre o projeto. Aceitei. Ela parece uma boa moça. É, parece sim. Mas vou com calma dessa vez. Muito calma. Naquele momento, seu celular tocou. Era Helena, sua recém-descoberta tia, convidando-nos para um almoço no domingo em Campinas. Ricardo aceitou imediatamente, o rosto iluminando-se com a perspectiva de conhecer melhor aquele lado da família. Voltamos para casa renovados. A invasão de Juliana havia deixado marcas físicas. Alguns móveis ainda precisavam ser substituídos, paredes repintadas. Mas decidimos transformar aquilo em uma oportunidade de renovação. Vamos mudar tudo, sugeriu Ricardo. Novas cores, nova disposição. Um novo começo. Concordei entusiasticamente. Era exatamente o que precisávamos. Naquela noite jantamos na varanda, aproveitando a brisa suave de São Paulo. Pela primeira vez em meses, conversamos sem o peso da suspeita, sem a sombra da traição pairando sobre nós. Falamos sobre o futuro, sobre planos, sobre possibilidades. Obrigado por me salvar, mãe, disse Ricardo segurando minha mão sobre a mesa. Se não fosse por você, sempre vou proteger você, filho. Sempre. Eu sei. E eu sempre vou proteger você também. Olhei para nossa casa, para o jardim que Antônio e eu plantamos juntos décadas atrás, para o bairro que nos viu crescer como família. Juliana quase nos tirou tudo isso. Não apenas os bens materiais, mas a confiança, a paz, as memórias. Quase conseguiu. Mas no final, nossa conexão, nosso amor de família, provou ser mais forte que suas mentiras, mais forte que suas manipulações, mais forte que sua ganância. E isso percebi enquanto observava meu filho, olhando esperançoso para o céu estrelado,
Era a verdadeira riqueza que Juliana nunca conseguiria roubar. Uma semana depois, nossa casa estava quase irreconhecível. Ricardo contratou pintores profissionais. As paredes, antes bege, agora exibiam tons suaves de azul e verde. Os móveis foram reorganizados, alguns substituídos. O apartamento de cima, antes o cenário de tantas mentiras, estava sendo completamente reformado. "Talvez eu alugue para estudantes", comentou Ricardo durante o café. "A USP não fica longe daqui. Seria uma renda extra e traria juventude para a casa. Acho uma ótima ideia." Aprovei. "Mas e seus planos de Alphaville?" "Aceitei a promoção, mas vou continuar morando aqui. O trajeto não é tão ruim. E esta casa? Bem, ela significa muito para nós." Naquele domingo, como prometido, fomos a Campinas visitar Helena e a família recém-descoberta. O almoço foi caloroso, cheio de histórias sobre Antônio que nunca tínhamos ouvido. Descobrimos um lado dele que não conhecíamos. O irmão protetor, o tio generoso, o homem que nunca esqueceu suas raízes humildes, mesmo construindo uma vida confortável em São Paulo. "Por que você acha que ele nunca nos contou sobre vocês?" perguntou Ricardo a Helena, enquanto tomávamos café na varanda. Helena sorriu suavemente. "Antônio sempre foi reservado. Acho que tinha medo de mundos diferentes se chocando. Ou talvez vergonha de sua origem humilde. Nunca teríamos julgado." Afirmei, sentindo uma pontada de tristeza por Antônio ter carregado esse segredo. "Ele sabia disso, Teresa, mas algumas divisões, uma vez criadas, são difíceis de romper." Ricardo e o primo, Antônio Júnior, conversavam animadamente sobre carros. Uma paixão que descobrimos, ambos herdaram de Antônio. Era como se sempre tivessem se conhecido, como se a família nunca tivesse sido separada. Na volta para São Paulo, Ricardo parecia renovado. "Vou convidar Júnior para passar um fim de semana em casa. Quero mostrar a ele a cidade, os lugares que frequentávamos com pai. Ele vai adorar." Respondi, feliz por ver meu filho reconectado com suas raízes. Na segunda-feira, recebi uma ligação do Dr. Paulo. O processo contra Juliana estava avançando rapidamente. Ela havia feito um acordo de delação premiada, entregando outros membros da quadrilha em troca de redução de pena. "Ela pegará no mínimo 4 anos, Dona Teresa. Talvez mais, dependendo de quantos outros golpes conseguirmos comprovar." "E o divórcio?" "Já está quase finalizado. Em algumas semanas, Ricardo estará oficialmente solteiro novamente. E não se preocupe, ela não terá direito a absolutamente nada." Aquela notícia trouxe um alívio definitivo. O pesadelo havia realmente acabado. 2 semanas depois, recebemos outra visita inesperada. O gerente da agência bancária onde Juliana havia tentado aplicar o golpe. "Senhor Ricardo, Dona Teresa, vim pessoalmente para entregar isso", disse ele, estendendo um envelope. "É a documentação comprovando o cancelamento de todas as tentativas de empréstimo e o bloqueio permanente das procurações fraudulentas. Obrigado por toda a ajuda", agradeceu Ricardo. "Se não fossem os protocolos de segurança do banco..." "Na verdade, devo confessar algo", interrompeu o gerente. "Fui eu quem alertou o cartório sobre a procuração suspeita. Conheço o senhor Ricardo há anos, desde que abriu sua conta conosco. Quando aquela moça apareceu com documentos tão importantes sem o senhor presente, algo me pareceu errado. Mais uma pessoa que havia nos ajudado sem que soubéssemos. Era reconfortante perceber que, para cada Juliana no mundo, existiam várias pessoas decentes, dispostas a fazer o certo." No sábado seguinte, organizei um almoço em agradecimento a todos que nos apoiaram. Vera e Dr. Paulo, seu antenor, até Dona Margarida, que, apesar da língua afiada, havia sido uma aliada importante. Thaís também foi convidada e veio, trazendo uma torta de maçã que fez sucesso. Notei como Ricardo sorria mais facilmente perto dela. Um sorriso genuíno, diferente daquele que forçava com Juliana. "Acho que seu filho está começando a se curar", comentou Vera, enquanto observávamos Ricardo e Thaís conversando no jardim. "Aos poucos. A ferida foi profunda, mas cicatrizará bem, tenho certeza. Ricardo tem uma boa base, Teresa. Você deu a ele valores sólidos." Durante o almoço, levantei minha taça para um brinde. "A todos vocês que nos ajudaram nos momentos mais difíceis."
A família que conhecíamos. Fiz um gesto para Ricardo. E a família que redescobrimos? Apontei para a foto de Helena e Antônio Júnior, que agora ocupavam um lugar de destaque na estante. E a memória de Antônio, que apesar dos segredos, sempre nos amou profundamente. Todos ergueram suas taças. Vi lágrimas nos olhos de Ricardo. Boas lágrimas desta vez. Mais tarde, quando todos já haviam partido, Ricardo e eu sentamos na varanda, apreciando o entardecer de São Paulo. Sabe, mãe, estive pensando sobre toda essa experiência. E Juliana quase destruiu nossa família com suas mentiras, mas, de certa forma, acabou fortalecendo-a. Encontramos Helena e Júnior, descobrimos mais sobre pai. E, principalmente, redescobri o quanto você é importante para mim. Segurei sua mão, emocionada. E eu percebi algo também, filho. Que mesmo nas piores tempestades, quando confiamos uns nos outros, quando mantemos nossos valores, conseguimos não apenas sobreviver, mas sair fortalecidos. Ricardo assentiu pensativo. Acho que a lição mais importante é: proteja seus documentos e leia tudo antes de assinar. Brincou ele, quebrando a solenidade do momento. Rimos juntos, um riso leve, curador. A vida seguiria em frente. Ricardo voltaria ao trabalho na segunda com sua promoção. Eu retomaria meus encontros na igreja, minhas atividades no bairro. Helena e Antônio Júnior viriam nos visitar no próximo feriado. E quanto a Juliana? Ela se tornaria apenas uma lembrança distante. Uma cicatriz que, com o tempo, mal se notaria. Porque algumas pessoas entram em nossas vidas para testar nossa força. E saem para provar que somos mais fortes do que imaginávamos. Naquela noite, antes de dormir, olhei para a foto do meu casamento com Antônio. Agora de volta ao seu lugar de honra na sala. Sussurrei um agradecimento silencioso ao homem que, apesar das falhas, havia me dado o maior presente de todos. Nosso filho. E adormeci com a certeza de que, não importa o que a vida nos reserve, a verdade e o amor familiar sempre encontram seu caminho. O que você faria no lugar de Teresa? Teria coragem de investigar a nora mesmo arriscando o relacionamento com o filho? Deixe seu comentário, dê seu like e se inscreva no canal para mais histórias reais que parecem ficção.